Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 3. Assumir responsabilidade. Embora estejamos muito familiarizados com as palavras assumir responsabilidade e elas pareçam bem simples, o conceito não é nada fácil de entender e pôr em prática no ambiente de trading. No final do primeiro capítulo, introduzi a ideia de projetar a si próprio no futuro. Isso é, o trader bem-sucedido em que se quer transformar ainda não existe. Ele precisa ser moldado. Moldar o ambiente mental. As ferramentas necessárias para criar essa nova versão de si mesmo são a disponibilidade e o desejo de aprender, alimentados pelo entusiasmo do sucesso, e o veículo para se obter essa transformação será o seu ambiente mental. Apenas nesse ambiente, o trader poderá reestruturar e implantar as convicções e atitudes que são necessárias para alcançar seu objetivo final. Para ser um trader de sucesso, é necessário aprender a pensar como um trader de sucesso. Os melhores traders adquiriram uma estrutura mental que lhes permite operar sem medo e, ao mesmo tempo, os impede de se precipitarem e de cometerem erros com base no medo. No entanto, eliminar o medo é só uma parte da equação. A outra parte é a necessidade de desenvolver a prudência. Os bons traders adquiriram a disciplina interna ou mecanismo mental para compensar os efeitos negativos da euforia. Para um trader, ganhar é extremamente perigoso se não tiver aprendido a controlar-se a si mesmo. É quase impossível não cair na armadilha de acreditar que podemos ganhar mais dinheiro aprendendo cada vez mais sobre o mercado. No entanto, a consistência que procuramos está na nossa mente, não nos mercados. São as nossas convicções e atitudes a maior causa das perdas, e não os conhecimentos técnicos ou de mercado. A atitude produz melhores resultados do que a análise ou a técnica. A situação ideal é ter ambas, mas na realidade não precisamos de ambas, porque com a atitude correta, todo o resto será relativamente fácil e simples, e certamente bem mais divertido. É interessante perceber que os traders que estão mais próximos dessa forma de pensar são aqueles que exercem o trading no início das suas carreiras, principalmente quando são bem-sucedidos em suas primeiras operações. Uma sequência de trades ganhadores dão a sensação ao principiante que o trading é a forma mais fácil de ganhar dinheiro no mundo. Essa falta de medo se traduz num estado despreocupado. Alguns atletas experimentam esse estado mental, uma situação que não sentem medo, e o corpo e a mente se encontram em perfeita sintonia. Agem instintivamente, numa total ausência de medo do fracasso. Embora não nos possamos obrigar a entrar nessa zona mental, podemos definir o tipo de condições mentais que são mais favoráveis a experimentá-la, desenvolvendo uma atitude ganhadora. É isto o que os grandes atletas têm, uma atitude ganhadora, que lhes permite ultrapassar os erros e seguir em frente, em vez de ficarem paralisados numa autocrítica negativa, desmotivados e frustrados. A anomalia curiosa do trading é que se começarmos com um trade ganhador, iremos experimentar automaticamente o tipo de atitude mental que é subproduto de uma atitude vencedora, mas sem termos desenvolvido a própria atitude em si. Quando nos sentimos confiantes e livres de medo e preocupações, não é difícil conseguir uma sequência de trades ganhadores. O que torna o trading tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão difícil de aprender é que, na realidade, não precisamos de muitos conhecimentos. Só precisamos de uma atitude ganhadora genuína. O trader principiante experimenta a sensação de uma atitude ganhadora porque não tem medo. Mas isso não significa que tenha uma atitude ganhadora. Só significa que ainda não experimentou qualquer dor emocional ou financeira em resultado de suas atividades de trading que o faça ter medo. Reagir à perda. Perder e errar
são realidades inevitáveis do trade. Portanto, mais cedo ou mais tarde, o nosso trader principiante irá experimentar uma perda, independente de quão motivado ele esteja. Como ele irá reagir a essa perda vai depender das suas expectativas ao entrar no trade e como ele interpreta a experiência. E essa interpretação será dada baseada em suas convicções e atitudes. Suponhamos que ele aceitou completamente o risco e está convicto de que não é possível evitar uma perda. Isso é consequência natural do trading, como acontece em qualquer outro negócio. Suponhamos também que ele aceitou completamente o risco emocional. Com estas convicções e expectativas, é quase certo que ele simplesmente partirá para o trade seguinte sem nenhuma deterioração de sua atitude. Vamos supor agora a situação oposta. O trader principiante não aceitou o risco. Da sua perspectiva, se o mercado não fizer o que ele quer, então sentirá dor emocional. Dependendo de suas expectativas, ou seja, de quanta energia ele empenhou em criar representações mentais de um momento futuro, pode doer muito ou pouco não satisfazer essas expectativas. Dos dois cenários supostos anteriormente, qual terá maior possibilidade de ser o assumido pelo trader principiante? Sem dúvidas, a última situação. Só os melhores traders adquiriram a perspectiva descrita no primeiro cenário. A menos que tenham vindo de famílias de traders bem-sucedidos ou que tenham super traders como mentores, certamente a maioria teve a experiência de perder dinheiro antes de terem percebido como precisavam pensar para serem consistentemente bem-sucedidos. Esta mudança de atitude que contribui para o sucesso e não uma compreensão brilhante do mercado. Após uma perda, o nosso trader entrará num estado de dor emocional e, em consequência, perderá o estado mental despreocupado. Ele irá atribuir ao mercado a responsabilidade pela sua perda ou pelo que não obteve. Certamente, já enfrentamos diversas situações na vida em que uma felicidade ou satisfação foi abruptamente interrompida de forma alheia e contrária à nossa vontade por alguém com mais poder e autoridade. Muito embora possam nos ter dito que tínhamos responsabilidade sobre aquilo, éramos impotentes para reagir. A decisão de sair de um estado de alegria para um de dor emocional não estava em nossas mãos. Aprendemos deste modo não só que sentirmos-nos bem pode ser instantaneamente substituído por sentirmos-nos mal, sem que para isso houvesse um erro nosso. Aprendemos também o que é traição. Se o comportamento do outro nos faz sair bruscamente para um estado de dor emocional, então o resultado natural é sentirmos-nos traídos. É importante ressaltar que a maior parte das experiências emocionalmente dolorosas de nosso passado resultaram da ação de pais, amigos e professores bem-intencionados e que só agiram dessa forma para nos livrar de um perigo. Porém, muitas pessoas têm pais imaturos ou professores emocionalmente perturbados que, de forma inconsciente ou intencional, infligem seus problemas sobre aqueles que sintam que têm mais poder. E há ainda os que maldosamente fazem crer que foram suas vítimas as culpadas por seus acessos de raiva. Em qualquer situação, se suas dores foram provocadas por amor ou por um ato intencional, só cabe a cada um determinar. Quando entramos em modo trading na idade adulta, é muito natural associarmos o sentimento de frustração e traição que sentimos quando crianças com aquela que experimentamos no mercado. Embora todos que negociem nos mercados se considerem adultos, só os melhores traders alcançam o ponto em que aceitam a responsabilidade pelo resultado de seus trades. A grande maioria quer que o mercado satisfaça as suas expectativas, as suas esperanças, os seus sonhos. A sociedade pode funcionar desta forma, mas os mercados não.
O mercado não assume qualquer responsabilidade em nos retribuir algo. A verdade é que todos os traders que participam nos mercados o fazem em benefício próprio. A única forma de um trader ganhar dinheiro é se algum outro trader o perder, seja no imediato, seja num trade de futuros ou numa oportunidade perdida. Se considerarmos que quando realizamos um trade, esperamos ganhar dinheiro com aquela operação e que todos os outros traders que compõem o mercado fazem a mesma coisa com a mesma intenção, então podemos dizer que, deste ponto de vista, o único objetivo do mercado é extrair-nos dinheiro. Sendo assim, então, qual a responsabilidade do mercado em relação ao trader individual? Nenhuma, a não ser seguir as regras estabelecidas pelos reguladores da atividade. Se em algum momento você já culpou o mercado ou se sentiu traído por ele, significa que ainda não aceitou a realidade de que o mercado não lhe deve nada, independente de qualquer coisa. Não é possível replicar no mercado as mesmas relações e normas sociais com as quais crescemos e fomos educados. Projetar no mercado as suas esperanças, sonhos e desejos, acreditando que ele fará alguma coisa por você, só lhe fará sentir-se zangado, frustrado, emocionalmente perturbado. Assumir responsabilidade implica em reconhecer que você, não o mercado, é completamente responsável pelo seu sucesso ou fracasso como trader. Se o objetivo do mercado é extrair-lhe dinheiro, por outro lado, ele também apresenta inúmeras oportunidades que lhe permitem tirar dinheiro dele. Pareceria absurdo, de repente, você se sentir responsável por satisfazer as expectativas, esperanças e sonhos de um outro trader. No entanto, se você alguma vez culpar o mercado ou sentir-se traído por ele, estará fazendo exatamente isso. É necessário assumir uma responsabilidade completa e absoluta. E isso significa acreditar que todos os resultados se geram a si mesmos. Assumir algo que não seja uma responsabilidade completa e absoluta estabelece uma relação antagônica com o mercado que exclui o trader do fluxo de oportunidades. Segundo, induz o erro de acreditar que a falta de acesso pode ser superada através de uma análise do mercado. Analisemos o primeiro obstáculo. Quando acreditamos ao mercado a responsabilidade por nos deixar ganhar dinheiro ou reduzir perdas, o mercado assume a qualidade de um adversário. Nesse caso, perder faz com que tenhamos os mesmos sentimentos infantis de dor, raiva, ressentimento que ocorriam quando alguém nos tirava alguma coisa, não nos dava ou não nos deixava fazer o que queríamos. Ninguém gosta de ser contrariado. Em resultado disso, é natural atribuir ao mercado o poder de uma força externa que dá ou tira. Porém, as informações que o mercado apresenta são neutras. Ele não sabe e nem se interessa pelo que nós queremos dele. Para o mercado, cada momento é neutro. Para o trader, cada momento e alteração de preço tem um significado. Esses significados são dados por nós por meio do que aprendemos e registramos em nossa mente, não pelo mercado. Se para você o mercado é um fluxo interminável de oportunidades para entrar e sair sem crítica ou angústia, então seu estado mental estará favorável a agir em seu benefício. Se, pelo contrário, cada sinal que vê no mercado é uma angústia, então tentará naturalmente evitá-lo, bloqueando de forma consciente ou inconsciente essas informações e excluindo-se do fluxo de oportunidades. Se algo ou alguém lhe provoca dor, sua tendência natural será lutar contra ele. O mercado não luta contra você. Ele quer sim o seu dinheiro, mas também lhe oferece a oportunidade de o ir buscar. Embora possa parecer que você está lutando contra o mercado e ele contra você, a verdade é que você está lutando contra as consequências negativas
de não aceitar que o mercado não lhe deve absolutamente nada. Você precisa aproveitar sozinho as oportunidades que ele lhe apresenta. 100% sozinho. O segundo obstáculo psicológico a que me referi anteriormente é erradamente tendermos a acreditar que os nossos problemas no trading podem ser resolvidos através da análise do mercado. Voltemos à história de nosso trader principiante. Depois de ganhar dinheiro quase sem nenhum esforço, a experiência abrupta da dor emocional pode ser chocante, mas talvez não suficiente para que ele desista do trading. Ele ainda tem fresca na memória a sensação de sucesso e se empenhará ainda mais. Só que agora ele vai ser mais esperto e estudará tudo o que puder sobre os mercados. Se ele ganhou sem saber quase nada, quanto mais não ganhará quando souber alguma coisa? Aí é que reside um grande problema. Aprender sobre os mercados é bom e não causa em si nenhum problema. O que pode ser ruinosa é a razão pela qual se quer aprender sobre o mercado. Como vimos, a mudança súbita de alegria para tristeza cria normalmente um choque psicológico fortíssimo. A reação da maior parte das pessoas que passam por isso, especialmente aquelas atraídas pelo trading, é a vingança. E para conseguir essa vingança, o trader busca dominar o mercado através do seu conhecimento. Na mente do trader frustrado e traído, dominar o mercado é a única maneira de provar algo para o mercado, para si mesmo e, o mais importante, evitar que o mercado magoe novamente. Ao fazer isso, mesmo sem saber, ele definiu o seu destino de perdedor. Efetivamente, o que ele fez é o resultado de um dilema inconciliável. Ele aprende cada vez mais sobre indicadores, padrões, linhas de tendência, setups. E quanto mais aprende, mais ele começa a deparar-se com novos problemas em seus trades. Hesita, critica-se, não abre uma posição apesar dos inúmeros sinais para o fazer. Tudo se torna frustrante e irritante. Parece que quanto mais aprende, menos capacidade tem. Enquanto estiver tentando provar tudo e mais alguma coisa, não conseguirá operar eficazmente. Se qualquer um de nós tiver que ganhar, se tiver que acertar, se não puder perder ou errar, irá sentir-se pressionado e interpretará os sinais do mercado como angustiantes, que poderão nos provocar dor emocional se forem contrários ao que pretendemos. O dilema é que nossas mentes estão programadas para evitar a dor. Aprender sobre os mercados não vai compensar os efeitos negativos dessa programação. A nossa mente tem diversas formas de nos proteger das informações que aprendemos a identificar como causadoras de dor emocional. A um nível consciente, podemos arranjar desculpas e justificativas para, por exemplo, manter aberta uma posição perdedora. A um nível subconsciente, nossa mente irá distorcer, alterar ou excluir informações do nosso consciente. Imagine que tem uma posição aberta perdedora no momento em que o mercado está fazendo máximas ou mínimas. Qualquer tique a seu favor será considerado para continuar na operação, embora 5 ou 6 outros tiques contrários tenham ocorrido e sido desconsiderados. Em algum ponto, a perda será tão evidente que não poderá mais ser ignorada e sai finalmente do trade. Normalmente, a primeira reação após analisar uma situação como essa é se perguntar: por que é que eu não assumi a minha perda e saí? Vemos então várias oportunidades que surgiram de abrir uma posição na direção contrária. Mas quando estamos no trade, não vimos nada disso, porque essas informações foram inconscientemente bloqueadas. Quando o nosso trader hipotético começou a operar no mercado pela primeira vez, ele estava num estado de espírito despreocupado. Ganhar parecia fácil. Quanto mais ganhava, menos considerava a possibilidade de perder. Quando finalmente aconteceu a perda, ao invés de assumir que a causa de sua angústia era a expectativa errada sobre o que o mercado deveria fazer ou não,
Ele culpou o mercado e decidiu se vingar e evitar que isso acontecesse novamente. Saiu, portanto, do estado de despreocupação para o estado de prevenção de dor emocional. O problema é que é impossível prevenir a dor emocional evitando perdas. Não é possível evitar perder ou errar. O trader não percebe esse fato porque está sendo impulsionado por duas forças. 1. Quer recuperar desesperadamente a sensação de ganhar. E 2. Está extremamente entusiasmado com todos os conhecimentos novos que está adquirindo. O que não percebe é que sua atitude positiva, fruto de seu estado de espírito despreocupado, tornou-se uma atitude negativa ao se focar em prevenir a dor emocional a qualquer custo. Se tornou como um jogador de tênis ou golfe, que quanto mais se ocupa em não errar, mais comete erros. A lógica desse mecanismo é que quanto mais tem a ganhar e não a perder, menos tolerância terá para qualquer informação que possa indicar que não vai obter o que pretende. Quanto mais informações bloquear, menos irá perceber as oportunidades para agir na direção que pretende. Forma-se, então, um ciclo vicioso. Quanto mais se aprende, mais se espera do mercado, fazendo com que a frustração se torne cada vez maior quando os mercados não fizerem o que ele espera. Quanto mais aprende, mais debilitado se torna. E isso continuará até ele desistir do trading, por aversão ou por reconhecer que o problema está em seu ponto de vista e não na falta de conhecimento do mercado. Ganhadores e perdedores, subidas e correções. Alguns traders conseguem, após um certo tempo, compreender o suficiente sobre trading para entrar em um ciclo de subidas e correções. Não são todos os traders principiantes que sucumbem ante a dor emocional. Há muitos que têm atitude ganhadora suficientemente para, apesar das muitas dificuldades, aprenderem como fazer dinheiro. Mas ainda não aprenderam os efeitos negativos da euforia ou a compensar a hipótese de autossabotagem. Essas duas forças poderosas, euforia e autossabotagem, se tornarão extremamente negativas quando este trader começar a ganhar consistentemente. Isso acontece porque quando está ganhando, é muito menor a probabilidade de se preocupar que esteja acontecendo algo de errado, ainda mais algo tão bom de sentir quanto a euforia. Esse estado leva a uma confiança tal que parece que é impossível acontecer algo de errado. Por sua vez, a autossabotagem tem raiz nos conflitos que os traders desenvolvem sobre merecer o dinheiro ou merecer ganhar. É quando estamos ganhando que estamos mais suscetíveis de cometer erros, violar as próprias regras, de ir além das nossas possibilidades. Podemos ir ao extremo de pensarmos que somos o mercado. E nessa hora, quando acontece a perda, a dor emocional é significativa e experimentamos esse período de subida seguido de uma inevitável correção. Se eu fosse classificar os traders pelos seus resultados, os dividiria em 3 amplas categorias. O menor grupo, menos de 10%, é o dos ganhadores sustentados. Eles experimentam perdas pequenas, normais em qualquer metodologia, aprenderam a fazer dinheiro e já não estão vulneráveis às forças que causam os ciclos de subidas e correções. O grupo seguinte, formado por cerca de 30 a 40% dos traders, são perdedores persistentes. A sua curva de resultados é o espelho da curva do grupo anterior. Muitas perdas com um ou outro ganho ocasional. Independente de quanto tempo exercem o trading, há algo que ainda não aprenderam, ou ainda têm ilusões sobre a natureza do trading, ou estão viciados de tal forma que é quase impossível serem ganhadores. Por fim, o maior grupo, os restantes 40 a 50% de traders ativos, são os que estão no ciclo de subidas e correções. Aprenderam a fazer dinheiro, mas não dominaram as aptidões necessárias para manterem consigo o dinheiro que fazem.
Sua curva de resultados é uma verdadeira montanha-russa, com subidas regulares e simpáticas, seguidas por quedas abruptas. Trabalhei com muitos traders que criaram sequências ganhadoras incríveis. Mas, para os que estão no ciclo de subidas e correções, estas tendências terminam da mesma forma, com enormes perdas em resultado da euforia ou da autossabotagem. Num estado de euforia e excesso de confiança, não conseguem sentir o risco, porque a euforia o faz acreditar que nada de errado ocorrerá. Sendo assim, não há necessidade de regras e limites. Assumir uma posição maior se torna irresistível. É justamente nesse momento que coloca-se em perigo. Quanto maior a posição, maior o impacto financeiro de qualquer flutuação no preço. Isso, combinado a uma convicção de que o mercado fará exatamente aquilo que espera, levará a uma situação em que cada tique contrário à posição o fará entrar num estado gélido e paralisante. Quando finalmente sai da posição, fica confuso, desiludido e com sentimento de traição. Na verdade, foi traído por suas próprias emoções. Porém, se não compreender esta dinâmica, irá entrar no ciclo vicioso de que precisa aprender mais para se sentir mais confiante. Quanto mais confiante, mais eufórico e o ciclo reinicia. As perdas que resultam da autossabotagem são mais sutis, mas tão nocivas quanto comprar quando se pretendia vender, esquecer ordens abertas, desviar a atenção no momento inoportuno são exemplos de como um trader garante um mau dia para si. Mas por que alguém não iria querer ganhar? Na verdade, não é uma questão de querer. Todos querem ganhar. É uma questão de lidar com os conflitos gerados pelo ganhar. Estes conflitos podem ser o resultado de uma educação religiosa, ética do trabalho ou certos tipos de traumas de infância. Um broker de futuros de uma das maiores corretoras dizia aos seus clientes que todos os traders de commodities são doentes terminais e era seu dever mantê-los felizes até desaparecerem. Apesar de ter dito isso num tom de brincadeira, há muita verdade nessa frase. Obviamente, se perdermos mais do que ganhamos, não iremos sobreviver. O que não é tão óbvio é que, se ganhamos e ainda não aprendemos a criar o equilíbrio entre confiança e prudência, podemos nos tornar igualmente doentes terminais. Se está no grupo dos que estão no ciclo de subidas e correções, reflita. Se pudesse refazer cada posição perdedora que foi resultado de um erro ou imprudência, quanto dinheiro teria agora? Como seria a sua curva de resultados? Tenho certeza de que seria igual à dos ganhadores sustentados. E como reagiu às suas perdas? Assumiu total responsabilidade por elas? Tentou perceber como poderia mudar sua atitude ou comportamento? Ou olhou para o mercado e se questionou sobre o que deveria aprender mais para evitar a repetição daquela perda? O mercado não tem nada a ver com sua imprudência, nem com os erros que cometeu em resultado de seus conflitos internos. Um dos conceitos mais difíceis de serem assimilados é o fato de que o mercado não cria a sua atitude ou estado mental. Ele é apenas um espelho que reflete o que está dentro do trader. Se estiver com medo e irado, é porque, em alguma medida, acredita que o mercado cria seus resultados, e não o contrário. Por último, a pior consequência de não assumir responsabilidade é entrar num ciclo de sofrimento e insatisfação. Se não é responsável, então também não há nada a aprender e pode ficar exatamente como está, fazendo a mesma coisa e obtendo os mesmos resultados insatisfatórios. Talvez o único benefício obtido por transferir a culpa para o mercado seja o de proteger-se temporariamente da sua própria autocrítica implacável. Temporariamente, porque, quando transfere a responsabilidade, exclui-se de tudo o que precisava de aprender com aquela experiência.
Lembre-se da nossa definição de atitude ganhadora. Uma expectativa positiva de seus esforços, com uma aceitação dos resultados obtidos, sejam eles quais forem, que se prestam a indicar qual o seu nível de desenvolvimento e o que o precisa aprimorar. Transferir a culpa com o objetivo de bloquear a dor emocional é como colocar um curativo infectado em cima de uma ferida. Só irá adiar o problema e torná-lo ainda pior. Um trader não é responsável pelo que o mercado faz ou deixa de fazer, mas é responsável por tudo o resto que resulta de sua atividade de trading. Uma atitude ganhadora não só o prepara para aquilo que precisa aprender, como também produz o tipo de atitude mental que é mais conducente às novas descobertas. Desenvolver uma atitude ganhadora é a chave para o seu sucesso e o trader é o único responsável por desenvolver a sua própria atitude ganhadora. Compreender os mercados pode até lhe dar alguns trades ganhadores, mas não fará de você um ganhador consistente se não tiver uma atitude ganhadora. Pode-se acreditar que alguns traders perdem porque não sabem o suficiente sobre o mercado e, assim, optam por posições erradas. Por mais lógico que pareça esse argumento, a experiência me mostra que traders com atitude perdedora escolhem as posições erradas, independente do quanto conheçam o mercado. Em qualquer caso, o resultado é o mesmo. Eles perdem. Se quer mudar de uma atitude receosa para uma atitude confiante, se quer obter uma curva de resultados crescente, o que primeiro precisa fazer é assumir a responsabilidade e parar de esperar que o mercado lhe dê ou faça alguma coisa por você. Quando parar de lutar contra o mercado, que na verdade é lutar contra si próprio, ficará admirado com a rapidez que consegue reconhecer o que precisa aprender. Assumir responsabilidade é o pilar de uma atitude ganhadora.